Todas as manhãs, alma amada, o próprio céu se coloca em atenção, não esperando por esforço, nem por ação frenética, nem pela astúcia humana, mas pela tua palavra. Quando a aurora rompe e a luz se estende pelo horizonte, o Espírito Infinito se inclina, atento, à espera do comando que colocará o dia em movimento divino. Isto não é um devaneio poético ou uma ideia vaga. É uma lei, imutável e eterna. Por tuas palavras serás justificado. E, ainda assim, quantos despertam a cada manhã aprisionados pelos fardos de ontem? Rolam da cama já derrotados, já enredados na falsa crença de que a vida é fixa, que o destino é imutável, que as circunstâncias determinam o futuro. Levantam-se com o coração pesado, temendo as horas que virão, acreditando que precisam se preparar para uma batalha em vez de permanecer em domínio. Assim, o dia se desenrola como um mar agitado, cada onda de problema parecendo maior que a anterior. Mas ouça esta verdade superior. Você nunca nasceu para ser arrastado pelas correntes da vida. Foi criado para comandá-las. As primeiras palavras que você pronuncia ao despertar não são sussurros no vazio. São decretos espirituais, forças vivas que moldam cada encontro, cada oportunidade, cada resultado que preencherá o seu dia. A vida não se curva por meio do esforço humano. Ela se curva porque a lei espiritual responde infalivelmente à autoridade divina expressa através de você. Florence Scovel Shinn ensinou esse princípio eterno. Sua palavra é sua varinha mágica. Uma varinha não implora, não espera. Ela direciona com certeza. Assim também devem ser suas palavras matinais, pois no momento em que você fala com fé, todo o universo invisível se move como um servo obediente para cumprir o seu decreto. Anjos partem para abrir portas que pareciam trancadas. A inteligência infinita orquestra acontecimentos que você jamais poderia planejar. O dia, antes hostil e imprevisível, se inclina diante da sua palavra falada, sendo remodelado em harmonia com o seu bem mais elevado. Pare e sinta esta verdade. À medida que o sol nasce, os céus não são indiferentes a você. O favor divino o cerca como um escudo. Cada átomo da criação, cada corrente invisível de energia, espera pela sua palavra para ser comandada. Você não precisa tropeçar pelas manhãs sentindo-se sobrecarregado e impotente. Levante-se, alma amada. Abra a boca com autoridade. Fale. E observe a própria vida se curvar a seu favor. É aqui que a transformação começa, não com esforço frenético, mas com uma única palavra cheia de fé que o alinha ao espírito. A partir deste dia, você não acorda mais para reagir ao mundo, você desperta para dirigi-lo. Você não implora por favor, você o declara. A primeira luz da manhã não é apenas o sol rompendo a escuridão. É o seu espírito rompendo as limitações, empunhando o poder criativo da palavra falada. Fale, e o dia não poderá deixar de obedecer. Alma amada, voltemo-nos agora para a dor silenciosa que tantos carregam ao despertar a cada manhã. Há aqueles que abrem os olhos não para saudar um novo dia repleto de possibilidades divinas, mas para encarar as mesmas paredes de limitação que os assombram há anos. Levantam-se de um sono inquieto, corações já pesados pelo temor do que os aguarda, contas acumuladas sobre a mesa, relacionamentos tensionados e não resolvidos, saúde enfraquecida pela exaustão, oportunidades outrora esperadas agora desvanecidas como névoa da manhã. Esse sofrimento silencioso permanece sem voz, mas é real. Você talvez o tenha sentido. A sensação de que, não importa o quanto se esforce ou quão fielmente tente, a vida continua imóvel, como uma pedra inflexível bloqueando o caminho do seu destino. Você já sussurrou orações na noite, prometendo ser melhor, trabalhar mais, ter mais paciência, apenas para acordar e encontrar as mesmas correntes ainda enlaçadas ao seu futuro. E nesses momentos, uma sombra de desespero se aproxima. O sussurro da derrota diz:
Talvez este seja simplesmente o meu destino. Talvez eu não tenha sido feito para a abundância ou para a alegria. Talvez a vida se dobre apenas para os outros, mas não para mim. Assim, as manhãs se tornam batalhas antes mesmo de o primeiro passo ser dado. O sol nascente já não parece uma promessa, mas um lembrete cruel de que você está preso em ciclos que não consegue romper. Mas ouça-me, amado. Esses sentimentos, por mais esmagadores que pareçam, não são verdade. São fantasmas do medo, ilusões de separação, mentiras sussurradas por um mundo que esqueceu a lei divina. Dizem-lhe que a vida é rígida, fixa, voltada contra você, quando, na verdade, a vida é uma videira flexível, à espera da palavra do Espírito para guiar cada curva e cada flor. Seu desejo por mudança não é fraqueza, é o Cristo dentro de você despertando, ansiando por falar sua realidade em ordem divina. Florence Scovel Shinn disse: "Nada separa o homem de seus ideais mais elevados e de cada desejo do seu coração, exceto a dúvida e o medo." Cada manhã em que você desperta com desânimo ou desesperança não é prova de negligência divina. É apenas o eco de palavras não ditas, de verdades ainda não declaradas. O poder de comandar o dia nunca o deixou. Apenas permaneceu adormecido, como uma espada repousando em sua bainha. Sinta isso agora. O seu anseio por liberdade, o seu desejo por bênçãos e favor, é o sussurro do céu, chamando você a lembrar da sua autoridade. Essa dor não veio para levá-lo ao desespero, mas para movê-lo à ação, para lembrá-lo de que, quando amanhã chega, você tem o poder de escolher entre o silêncio e a palavra que dobra a própria vida. A porta da limitação nunca esteve trancada, apenas aguardava o som do seu comando divino. É por isso que você está aqui, ouvindo agora, não para ser convencido de que a mudança é possível em algum futuro distante, mas para despertar para a verdade de que nesta própria manhã o poder de comandar o seu destino está em sua língua. O céu está atento. O universo invisível aguarda. Sua própria alma está pronta para se levantar e declarar a vida que foi destinado a viver. A dor das suas manhãs passadas é o solo de onde uma nova aurora brotará. E agora, juntos, plantaremos as palavras que quebram todas as correntes e moldam cada dia em vitória divina. Cada vez mais apertada, essa crença o convence de que você é apenas um peão no grande tabuleiro da vida, empurrado e puxado por forças que não pode controlar. Mas ouça-me agora. Essa crença é uma miragem. Não tem verdade, nem poder, nem fundamento espiritual. A impotência é uma sombra lançada pelo medo e pela ignorância. Ela não faz parte do plano divino para a sua vida. Florence Scovel Shinn declarou: "O medo é apenas fé invertida. É fé no mal em vez de fé no bem." Quando você se levanta pela manhã sentindo-se sobrecarregado, temendo o dia que vem, não é porque a vida está contra você, mas porque a fé foi mal direcionada. Você acreditou mais nas aparências do que na lei eterna do Espírito. Pense em uma folha lançada ao vento. Ela balança indefesa, levada para onde o sopro decide. Muitos vivem assim todos os dias, convencidos de que não têm âncora, nem controle, nem voz sobre o próprio destino. Mas você não é uma folha, amado. Você é o próprio vento. O mesmo sopro divino que falou galáxias à existência flui através do seu ser. O poder que comanda os mares e move montanhas foi confiado à sua palavra, à sua fé, à sua autoridade espiritual. As únicas correntes que o prendem são aquelas que você mesmo forjou, sem perceber, com medo, dúvida e pensamentos de autodepreciação. Florence certa vez contou a história de uma mulher presa em infortúnios sem fim. Todas as manhãs, ela se levantava esperando a luta, falando palavras de derrota, repetindo medos que se tornavam realidade. Mas no momento em que aprendeu a se erguer e declarar: "Tenho um dia mágico de uma maneira mágica.
Tudo o que desejo e necessito me é concedido sob a graça e de formas perfeitas. Toda a sua vida mudou. Portas se abriram onde antes havia paredes. Oportunidades surgiram sem esforço humano. O favor a encontrou como a luz do sol atravessando janelas antes trancadas. O mundo não havia mudado. Ela havia mudado. Abandonou a ilusão da impotência e empunhou o cetro do comando divino. É isso que as declarações matinais fazem. Despertam você do transe hipnótico da impotência. Lembram-lhe de que você não está à mercê das condições externas. A vida se dobra não porque o universo sente pena de você, mas porque o espírito responde à sua palavra falada, remodelando a matéria e as circunstâncias para refletir a autoridade divina que você retoma a cada amanhecer. Veja isso agora em sua própria vida. Quantos dias foram perdidos para o eco dessa ilusão? Quantas manhãs foram entregues ao medo antes mesmo que a primeira palavra fosse pronunciada? E ainda assim, mesmo nesses momentos, o céu nunca retirou sua promessa. O Espírito Infinito esperou pacientemente que você despertasse, lembrasse e falasse como o herdeiro divino que é. A partir de hoje, você não mais se levantará como um observador impotente do próprio destino, mas como um soberano, assentado no trono da lei espiritual, emitindo decretos que ordenam a cada instante do seu dia que se alinhe à harmonia divina. Quando o medo tentar sussurrar que você é fraco, fale mais alto. Não sou movido por aparências. Eu comando o meu dia com autoridade divina. O Espírito Infinito move-se através de mim, dobra a vida em meu favor e torna o meu caminho suave e vitorioso. A ilusão de impotência desmorona no instante em que você profere essas verdades. As correntes da limitação se rompem, as sombras fogem e você se revela como sempre foi. Um ser de domínio divino, dotado do poder de comandar cada manhã, dobrando a própria vida pela palavra viva do Espírito. Agora, alma amada, tendo rasgado o véu da impotência, pintemos uma visão em seu coração. Uma metáfora que revela sua verdadeira posição na grande sinfonia da vida. Imagine o mundo como uma vasta orquestra, incontáveis instrumentos tocando suas partes, o zumbido do trabalho, o ritmo das relações, as melodias da saúde e da criatividade, as harmonias das oportunidades e da provisão. Para muitos, essa orquestra toca sem maestro, um caos de sons que se chocam, um improviso diário de desordem e reação. Mas você, filho desperto do Espírito Infinito, nunca foi feito para ser um espectador silencioso nesse concerto. Foi criado para estar à frente, como o maestro divino, batuta em mãos, guiando cada instrumento com autoridade e graça. Desde o instante em que abre os olhos pela manhã, a orquestra o aguarda. Com um simples gesto de fé, com uma palavra falada em harmonia com a lei espiritual, você dá o sinal para que os violinos da prosperidade se elevem, os trompetes da oportunidade ressoem e as flautas suaves da paz cantem através do seu dia. Visualize isso, um grande salão de concertos se estendendo além da vista, cheio das forças invisíveis da criação, cada músico atento ao seu comando interior. Quando você fala com medo, os instrumentos desafinam, produzindo dissonância e atraso. Mas quando se ergue e declara a verdade divina com confiança, a orquestra responde instantaneamente, movendo-se em perfeita harmonia. Cada nota se alinha, cada ritmo se funde com o tempo do céu, e o que antes era ruído torna-se música tão divina que dobra a própria realidade a seu favor. Florence Scovel Shinn escreveu: O homem deve se preparar para aquilo que pediu, mesmo quando não há o menor sinal à vista. Amanhã é essa preparação, o ensaio antes da grande obra. Assim como o maestro ergue sua batuta antes da primeira nota, você deve erguer sua palavra antes que o dia comece. É nesse comando silencioso, nessa declaração matinal, que toda a sinfonia da sua vida entra em movimento. Compreenda. Você não precisa conhecer cada músico ou controlar cada instrumento. O compositor infinito já escreveu a partitura do seu destino.
Seu papel é tomar o lugar que lhe pertence como maestro, alinhando sua intenção e sua fala à composição divina que já existe. Quando faz isso, músicos invisíveis, pessoas certas, recursos, ideias e circunstâncias levantam-se de seus assentos e executam suas partes com perfeição, conduzindo-o ao sucesso divino sem esforço. Veja-se agora nesse púlpito do Espírito, vestido não com dúvida ou hesitação, mas com autoridade radiante. O sol da manhã é o seu holofote, brilhando sobre você, enquanto o céu lhe entrega a batuta da palavra falada. Uma única declaração dos seus lábios, e a música começa, harmoniosa, majestosa, curvando cada nota da vida para servir ao seu bem mais elevado. Isso não é imaginação, é realidade espiritual. A cada manhã que desperta, você está neste salão de concertos, batuta em mãos. A questão não é se a orquestra está presente, é se você a conduzirá ou permitirá que toque sem sua direção divina. A partir deste momento, prometa nunca mais deixar sua orquestra sem maestro. Comece cada amanhecer elevando sua voz, emitindo comandos que definem o ritmo dos milagres, guiando as harmonias da abundância, dirigindo os crescendos do favor e da alegria. Fale como o condutor das forças divinas e observe o caos dos dias passados transformar-se em sinfonias de triunfo, pois o próprio céu responde àquele que conhece o seu papel. E quando você conduz com fé, a vida não tem escolha senão tocar a música do seu desígnio divino. Alma amada, agora que você despertou para sua autoridade como maestro divino do dia, tome a batuta em mãos e comece a pronunciar as palavras que convocam a orquestra celestial à perfeita harmonia. Essas não são frases comuns nem desejos esperançosos. São decretos vivos, comandos espirituais conduzidos pelo sopro do próprio Espírito infinito. Quando você fala essas palavras, o universo ouve, a mente subconsciente obedece, e todas as forças invisíveis começam a dobrar a vida em seu favor. Fique de pé ou sente-se ereto ao despertar para um novo dia. Sinta a terra sob seus pés, firme e sagrada, como se pisasse em solo divino. Deixe os ombros relaxarem e o peito se abrir, pois esta não é a postura da derrota, mas do domínio. Respire profundamente, inspirando energia divina, e ao expirar, libere todo o resquício de medo e dúvida no nada de onde vieram. Agora, repita comigo, lentamente, deliberadamente, permitindo que cada palavra vibre através do seu ser. Esta manhã, eu desperto como filho do Todo-Poderoso. O Espírito Infinito flui através de mim e eu comando o meu dia com autoridade divina. Eu sou destemido. Eu sou livre. Eu sou um com a substância do céu. E cada momento deste dia é cheio de favor, alegria e bem transbordante. Pausa. Sinta isso gravar-se profundamente dentro de você, como um selo real pressionado em cera, inquebrável e eterno. Os anjos da provisão já começaram a se mover ao seu comando. Continue comigo. A luz de Deus brilha sobre o meu caminho, guiando cada passo. Eu declaro ordem divina neste dia, e tudo se desenrola no tempo perfeito. Cada pessoa que encontro é um elo dourado na corrente do meu bem. Cada oportunidade que me pertence agora me encontra. E eu caminho por portas abertas, preparadas pela inteligência infinita. Veja com sua visão interior, luz dourada iluminando o seu caminho, obstáculos se dissolvendo como névoa matinal, portas se abrindo suavemente, acolhendo-o em espaços de bênção e expansão. Pronuncie com força esta próxima declaração. Eu declaro que riqueza, sucesso e felicidade fluem para mim neste dia de todas as direções. Sou um ímã irresistível para tudo o que me pertence por direito divino. Eu dou generosamente, recebo com alegria, e sou abundantemente suprido em todas as formas. Deixe a verdade ressoar em você,
Imagine as bênçãos correndo em sua direção como rios que convergem em um poderoso oceano, suas mãos e coração abertos para receber sem resistência. Agora, conclua com gratidão, a mais elevada forma de fé. Eu agradeço porque este dia já é vitorioso. O Espírito Infinito foi adiante de mim, tornando o meu caminho suave e próspero. Eu caminho em confiança divina, sabendo que a vida se dobra, agora e sempre, a meu favor. Permaneça quieto por um instante. Sinta a paz envolvê-lo como um manto radiante. Saiba que essas palavras não são sons vazios lançados ao vento. São forças criativas que não podem retornar sem efeito. A mente subconsciente recebeu suas instruções e a lei do Espírito já começou a moldar o dia em perfeita harmonia com a sua palavra falada. Caminhe agora, amado, com a certeza de que o próprio céu se move para obedecer ao decreto que acabou de proclamar. Que estas palavras penetrem no seu subconsciente como sementes plantadas em solo rico e sagrado. Saiba que, desde agora, a lei espiritual se move em silêncio e com certeza para fazer brotar a colheita. O hoje não pode e não vai resistir ao seu comando divino. Você falou a verdade e a verdade remodelou a própria estrutura das horas adiante. Siga em frente, vestido de certeza, alma amada, pois a vida já se inclinou para obedecer ao seu decreto matinal. Amado, agora que suas palavras da manhã foram declaradas, avancemos mais fundo, para além da voz audível, para além do pensamento consciente, a câmara sagrada da visualização, onde a substância espiritual começa a tomar forma visível. Florence Scovel Shinn ensinou que o ser humano deve se preparar para aquilo que pediu, mesmo quando não há o menor sinal à vista. Essa preparação não começa no esforço externo, mas na visão interior, pois aquilo que você consegue ver com o espírito, você consegue segurar com as mãos. Feche os olhos. Inspire lenta e profundamente. Deixe o ar passar por você como o vento atravessando um templo aberto. Ao expirar, libere toda a tensão remanescente dos ombros, da mandíbula, da coluna. Deixe o corpo repousar em paz, porque agora o seu espírito assumirá a liderança. Agora, veja-se de pé no umbral do seu dia. A luz da manhã rompeu não com pressa ou pressão, mas com um brilho suave. Diante de você se estende a estrada do seu dia, não caótica nem incerta, mas iluminada por luz dourada. Você dá um passo e o chão sob seus pés parece sagrado, como se o céu tivesse ido adiante de você e alisado cada pedra, removido cada espinho e endireitado cada vereda torta. Você avança, não como quem reage ao mundo, mas como quem o comanda em harmonia com a lei divina. Veja portas à sua frente, antes trancadas, antes atrasadas, girando em dobradiças douradas. São as portas da oportunidade, do favor, da riqueza, da cura e do tempo perfeito. Você não bate. Elas se abrem à medida que você se aproxima, pois a sua presença está carregada de autoridade divina. Sinta os ombros erguerem-se em confiança. A cabeça se levanta. Cada célula do seu ser irradia expectativa. Você encontra pessoas ao longo do dia, e elas respondem a você com graça, calor e generosidade. Não porque você peça, mas porque caminha em transbordamento divino. Cada conversa flui com facilidade. Cada tarefa se desenrola suavemente. Cada desafio se dissolve antes mesmo de alcançar seus pés. Você não está empurrando o dia para entrar em ordem. Você está permitindo que o céu o orquestre ao redor da sua palavra falada. Agora veja um milagre específico, um desejo acalentado há muito no seu coração. Talvez seja um avanço financeiro, uma cura no seu corpo, a restauração de um relacionamento ou uma oportunidade há tanto esperada. Veja-o agora, não como distante, não como inalcançável, mas como já presente. Imagine-se recebendo-o com alegria e graça. Sinta o momento no corpo, o coração que se eleva, o sorriso que se abre, o espírito que alça voo quando ele chega. Sussurre por dentro. Está feito. Isso me encontrou.
Eu recebo agora. Por fim, contemple este dia não como quem espera para ver se será abençoado, mas como quem está em seu desfecho, agradecendo por quão ricamente se desenrolou. Veja-se em paz, cheio de alegria, maravilhado com o modo como cada momento se dobrou a seu favor. Diga por dentro: eu sabia, eu falei, eu vi, e a lei cumpriu. Inspire outra vez. Deixe a visão ancorar-se em sua alma. Quando abrir os olhos, saiba disto: seu mundo interior foi ativado. A lei foi colocada em movimento. O dia adiante já foi moldado pela sua fé, e agora deve dar fruto. Caminhe com ousadia, pois a vida não pode deixar de seguir o plano do Espírito que você acaba de revelar. Alma amada, permita-me compartilhar um testemunho vivo, uma história que permanece como monumento brilhante ao poder das declarações matinais e à lei espiritual que jamais falha. É a história de uma mulher esmagada por anos de luta incessante. Todas as manhãs, ela despertava com o coração pesado pelas derrotas de ontem, os olhos turvos de temor pelo dia à frente. Sentia como se a vida a tivesse marcado para a dureza, como se uma força invisível conspirasse para manter todas as portas fechadas e cada oportunidade logo além do alcance. Ela tentou de tudo: trabalho sem fim, planejamento meticuloso, orações desesperadas. Ainda assim, o padrão se repetia. As contas se acumulavam. Os relacionamentos desmoronavam e sua saúde definhava sob a tensão da ansiedade constante. Um dia, em meio ao desespero, ela encontrou os ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Leu as palavras: a sua palavra é a sua varinha mágica. As palavras que você fala criam a sua realidade. A princípio, pareceram simples demais, maravilhosas demais, para serem verdade. Poderia o poder de mudar a própria vida realmente repousar nas palavras que ela dizia a cada manhã? Mas algo se agitou, bem fundo em seu espírito, uma lembrança antiga de que aquilo era verdade. Na manhã seguinte, em vez de se erguer com medo, ela firmou os pés no chão, levantou a cabeça e declarou, com fé trêmula, porém resoluta: eu sou divinamente guiada. O favor me cerca como um escudo. Eu caminho hoje em perfeita ordem, e cada passo que dou conduz a um bem transbordante. Ela sentiu um deslocamento por dentro, como se correntes invisíveis se afrouxassem da alma. Pela primeira vez em anos, encarou o dia não como vítima indefesa, mas como filha do Altíssimo, vestida de domínio espiritual. E o que aconteceu a seguir pareceu nada menos que milagroso. Naquele mesmo dia, chegou uma ligação de uma antiga conhecida, com quem não falava havia anos, oferecendo-lhe um papel em um projeto perfeitamente alinhado aos seus talentos. Um papel que acabaria transformando suas finanças e restaurando sua confiança. Relações desgastadas começaram a se recompor sem força ou esforço. Problemas de saúde que há muito a afligiam cederam à medida que a paz e a alegria substituíam a tensão constante. Portas que permaneceram seladas por décadas agora se abriam em dobradiças douradas, como se uma mão oculta guiasse cada evento a seu favor. Mas eis a verdade mais profunda. Esses acontecimentos não foram milagres nascidos de sorte ou de súbita fantasia divina. Foram a resposta natural da lei espiritual à palavra que ela proferira. A cada manhã, enquanto continuava a declarar a verdade divina, seu subconsciente era retecidas com um novo padrão de vitória. As forças invisíveis do espírito, sempre à espera e sempre dispostas, finalmente tinham direção. A própria vida se curvou, não de má vontade, não parcialmente, mas plena e jubilosamente, para corresponder ao decreto de suas palavras cheias de fé. Meses depois, essa mulher diria, com certeza radiante: minha vida não mudou porque lutei mais forte ou supliquei mais alto. Mudou porque finalmente falei como quem conhece o próprio poder no espírito. Eu disse todas as manhãs, até que o meu mundo não teve escolha senão obedecer. Esta história ergue-se como farol para você. Agora, se a vida lhe pareceu imóvel, não é porque o favor divino está ausente.
é porque a palavra de comando ainda não foi falada com plena autoridade. A lei não pode agir sobre a verdade não pronunciada, nem sobre a fé sufocada pelo medo. Mas no instante em que você se ergue e fala como quem sabe que o Espírito Infinito já ordenou o seu dia, poderes invisíveis se movem, circunstâncias mudam, pessoas respondem, oportunidades surgem. O que era rígido e inflexível amolece como argila nas mãos do oleiro-mestre, moldando-se em uma obra-prima de ordem e abundância divinas. Amado, esta não é apenas a história dela, é a sua, pronta para se revelar. Cada manhã é uma nova chance de empunhar a varinha da sua palavra e ver a vida se dobrar alegremente a seu favor. Você não precisa de anos de luta, mas da coragem de erguer-se amanhã e declarar a verdade com fé inabalável. Como disse Florence, abençoe o seu dia e espere milagres, e você os terá. O testemunho foi dado, a lei foi provada. Agora é a sua vez de entrar em seu poder. Alma amada, vistamos agora essas verdades com imagens sagradas, pois a mente subconsciente se nutre de símbolos, e o Espírito fala por metáforas divinas que contornam a resistência e mergulham direto no coração da crença. Amanhã não é meramente um evento natural. É uma parábola viva da lei espiritual, uma mestra silenciosa sussurrando, a cada dia, que você detém o poder de comandar novamente o seu destino. Veja o nascer do sol rompendo a escuridão. Durante toda a noite, a terra esteve envolta em sombra, e ainda assim, sem esforço e sem ruído, a luz retorna, varrendo a escuridão com facilidade. Esse é o poder das declarações matinais. As sombras do medo e da limitação podem parecer imensas, mas, quando você se ergue e fala com autoridade divina, inaugura a aurora espiritual. A escuridão não tem força própria, é apenas ausência de luz. No momento em que você pronuncia palavras de verdade e favor, é como se o próprio sol se erguesse dentro da sua consciência, inundando cada fresta do seu dia com uma luz que dissipa até as sombras mais renitentes. Imagine o orvalho assentando-se suavemente sobre os campos ao amanhecer. Cada lâmina de grama cintila com incontáveis gotas, joias formadas em silêncio durante a noite. Não são resultado de esforço ou labuta. Simplesmente aparecem como dádiva da própria natureza. Assim é com a graça divina a cada manhã. No instante em que você desperta e pronuncia a sua palavra, bênçãos invisíveis começam a se juntar, repousando delicadamente sobre as horas adiante, invisíveis, mas inegavelmente reais. Ao meio-dia, essas bênçãos já terão nutrido o solo da sua vida, gerando frutos que outros chamarão de milagrosos, embora você saiba que são a obra silenciosa do Espírito, respondendo ao seu decreto. Visualize um rei entrando em sua sala do trono enquanto a luz da manhã atravessa altas janelas. Cortesãos se curvam profundamente. Mensageiros correm para executar as ordens, e todo súdito aguarda a palavra que porá os assuntos do reino em movimento. Você, amado, é esse rei, ou rainha, de seu próprio reino divino. O reino da sua vida aguarda, a cada manhã, o seu decreto. Se você se levanta e permanece em silêncio, a corte se dispersa sem ordem e o dia se torna um improviso confuso. Mas, se você se ergue e fala com convicção, declarando abundância, paz, sucesso e tempo perfeito, a sua corte entra em ação, organizando cada detalhe do seu reino em alinhamento com a palavra que você proferiu. Pense também no agricultor que sabe que amanhã não é para divagações, mas para semear. A terra só produzirá o que for plantado. Se ele semeia espinhos, não pode esperar trigo. Se não espalha semente alguma, não pode esperar colheita. Assim é com as suas palavras. Cada manhã é um solo fértil à espera da semente do seu decreto. Cada afirmação, cada declaração de verdade é uma semente de substância divina que não pode falhar em frutificar. A colheita talvez não apareça dentro de 1 hora, mas, pela lei espiritual, é garantida.
Você só precisa erguer-se e semear com fé, e a própria vida se inclina para produzir a safra que suas palavras plantaram. Por fim, considere o rio poderoso ao amanhecer. Durante toda a noite, correntes invisíveis estiveram em movimento, trazendo água de montanhas distantes, reabastecendo cada afluente, preparando-se para avançar com força renovada quando o sol nascer. Esse rio é o favor divino fluindo constantemente sob a superfície da sua vida. Ao despertar e falar a verdade, você não cria o rio, apenas abre os canais que permitem que ele inunde o seu dia. Barreiras que represavam o fluxo desmoronam e o que parecia leito seco transborda em águas impetuosas, conduzindo você, sem esforço, às bênçãos preparadas muito antes de você falar. Deixe essas metáforas penetrarem o seu subconsciente. Cada manhã é um nascer do sol de verdade, uma sala do trono de comando, um campo à espera de semente, um rio pronto a irromper. Você não está à mercê do acaso ou do caos. Você é o condutor dessas forças, o herdeiro real de um reino que obedece à sua voz. Erga-se amanhã e lembre-se: quando você pronuncia palavras divinas ao amanhecer, faz mais do que começar o dia. Você dobra toda a vida para harmonizar-se com a música do céu. Alma amada, ao despertar para o poder das declarações matinais, saiba disto: o caminho para a maestria divina nem sempre desliza suavemente no início. Como um jardim há muito negligenciado, o solo do subconsciente pode estar sufocado por ervas daninhas do medo, pedras de descrença e velhas raízes de limitação que resistem às sementes de verdade que você agora semeia. Resistência e dúvida não são prova de que a lei espiritual falhou. São apenas ecos do passado, restos do falso eu tentando manter-se no lugar, enquanto o eu divino começa a erguer-se em plena autoridade. Florence Scovel Shinn falava com frequência sobre as aparências, as condições externas que parecem inamovíveis, os atrasos que sussurram: isso é impossível. Ela dizia: nunca faça hoje o que a intuição diz para fazer amanhã. E do mesmo modo, ensinava que as aparências jamais devem ditar a sua fala ou a sua fé. Quando você começa a declarar o favor divino a cada manhã, haverá momentos em que nada parecerá mudar. As contas ainda podem chegar, o telefone pode permanecer silencioso, os relacionamentos talvez ainda não floresçam em harmonia. Nesses instantes, o velho eu tenta levá-lo a recuar, a abandonar a palavra, a concluir que ela não tem poder. Mas ouça esta verdade: a lei espiritual sempre opera, sempre se move, sempre cumpre o decreto da fé. A aparente quietude é apenas as raízes invisíveis aprofundando-se no solo antes de irromperem em broto visível. Imagine a jardineira que planta sementes na primavera. Dia após dia, ela rega a terra e por semanas não vê sinal de vida. Ela arrancaria o solo para ver se a semente falhou? Não. Ela confia na lei do crescimento, sabendo que o processo invisível deve completar-se antes de aparecer em forma. Assim também você deve confiar na lei espiritual enquanto segue declarando a verdade a cada manhã. A mente subconsciente é fértil, mas anos de palavras temerosas construíram padrões fortes que exigem luz persistente para se dissolverem. Não confunda resistência temporária com impossibilidade permanente. A dúvida costuma erguer-se como uma sombra nesses momentos. Ela diz: quem é você para comandar a vida? Olhe os fatos. Veja como tão pouco mudou. Mas essa sombra não tem substância. É apenas o medo tentando recuperar o trono. Você a vence não argumentando com ela, mas falando mais alto com a verdade. Como declarou Florence Scovel Shinn: quando o homem puder desejar sem se preocupar, todo desejo será instantaneamente atendido. Substitua a dúvida por gratidão antes mesmo de ver a manifestação. Substitua o medo por declarações de fé quando as aparências sugerirem fracasso. A cada manhã, quando essas vozes antigas surgirem, responda com autoridade divina: eu ando por fé, não por vista. A lei do Espírito está em ação, e o meu bem corre ao meu encontro agora mesmo. Visualize a resistência como um nevoeiro espesso.
Nas primeiras horas, ele se agarra pesadamente à terra, obscurecendo a visão e esfriando o ar. Mas, quando o sol nasce e a luz derrama-se sobre o horizonte, o nevoeiro não consegue permanecer. Dissolve-se em silêncio, revelando a beleza da paisagem que sempre esteve ali. As declarações matinais são essa luz. Cada palavra de verdade pronunciada é um raio que perfura o nevoeiro da dúvida. No início, o nevoeiro pode parecer denso, inflexível, mas continue falando, continue brilhando, e, inevitavelmente, ele se erguerá, revelando o jardim de abundância que vinha crescendo no invisível o tempo todo. Lembre-se também, amado, de que a resistência é sinal de que você está avançando na direção certa. Padrões antigos resistem à mudança porque percebem que seu fim se aproxima. O subconsciente pode protestar, o ego pode tremer, mas isso é apenas evidência de que a lei divina está rompendo as paredes da limitação que antes o mantinham preso. Fale com ousadia diante dessa resistência. Eu libero toda crença falsa. Eu arranco pela raiz todo pensamento de falta. Agora permaneço em fé perfeita, sabendo que o Espírito Infinito já preparou a minha vitória. Confie no processo. Continue regando o jardim do seu dia com declarações de favor. Ignore as aparências e resista ao impulso de medir o progresso apenas por sinais externos. Como um escultor talhando uma obra-prima, muito do trabalho permanece invisível até que, de repente, a forma surge em beleza de tirar o fôlego. As suas manhãs estão remodelando o seu destino, uma palavra por vez. E em breve, a vida se dobrará de modo tão decisivo a seu favor que você olhará para esses momentos de dúvida e sorrirá, sabendo que eram apenas sombras fugindo da luz eterna da verdade que você ousou proclamar. Alma amada, ao se erguer a cada manhã e falar com a autoridade divina, saiba que você não está convocando um futuro aleatório nem agarrando desejos passageiros. Você está se alinhando ao desígnio divino, o plano perfeito da sua vida que o Espírito Infinito já escreveu no tecido da eternidade. Florence Scovel Shinn revelou essa verdade sagrada. Há um desígnio divino para cada pessoa. O padrão perfeito de sua vida está na mente supraconsciente, o reino da inspiração. Quando você declara a verdade espiritual ao amanhecer, não força a vida a se curvar contra a própria natureza. Você se curva à harmonia desse padrão mais alto, permitindo que o espírito desdobre o seu destino sem resistência e sem atraso. Imagine sua vida como um magnífico tapeçário tecido por mãos divinas. Cada fio é intencional, cada cor escolhida com sabedoria perfeita. E, no entanto, por medo e dúvida, muitos vivem como fios soltos, emaranhados e desconectados do grande desenho. Esse alinhamento não é sobre esforço ou luta, é sobre liberar cada padrão falso que você aceitou do mundo, padrões de falta, fracasso e limitação, e entrar plenamente na arquitetura espiritual desenhada para o seu bem mais elevado. O desígnio divino inclui tudo o que o seu coração verdadeiramente deseja: trabalho certo, saúde perfeita, relacionamentos harmoniosos, abundância, alegria e paz, que nada pode perturbar. Nada que pertença ao seu padrão verdadeiro pode ser retido, atrasado ou destruído. Como disse Florence, há suprimento para toda demanda. Ao despertar e falar palavras de fé, você sinaliza ao Espírito Infinito que está pronto para receber o que já é seu por direito divino. Considere um músico afinando o instrumento antes de um grande concerto. Se mesmo uma corda estiver um pouco fora do tom, a melodia não pode alçar voo como foi escrita. Do mesmo modo, se você desperta e permanece no medo ou profere palavras de derrota, você é como um instrumento desafinado, em descompasso com a harmonia divina. Mas, quando se ergue e declara: "Estou em perfeito alinhamento com o desígnio divino. Cada passo que dou é guiado pela sabedoria infinita. O meu bem mais elevado agora se desdobra de maneiras milagrosas."
você permite que o Espírito afine cada aspecto do seu ser à sinfonia do céu. A música do seu destino começa a tocar sem esforço, e a vida se torna uma obra fluida de orquestração divina. Esse alinhamento também dissolve toda noção de competição ou comparação. O que foi desenhado para você não pode pertencer a outro, e o que pertence a outro não pode satisfazê-lo. Não há necessidade de agarrar ou temer, pois o desígnio divino assegura que o seu suprimento é único, abundante e entregue em tempo perfeito. Quando você se levanta a cada manhã e pronuncia palavras de alinhamento, silencia o ruído da inveja e da dúvida, repousando na certeza de que o seu caminho é diferente de todos os outros e conduz infalivelmente ao triunfo. Visualize agora as mãos invisíveis do Espírito dispondo cada fio do seu dia de acordo com esse padrão divino. Enquanto você fala, forças ocultas movem-se para conectá-lo às pessoas certas, abrir as portas perfeitas e orquestrar acontecimentos além do planejamento humano. Ao meio-dia, você pode se deparar com uma conversa ou oportunidade que pareça acidental, mas que, na verdade, é a tessitura gentil do desígnio divino manifestando-se em forma visível. Amado, é por isso que as declarações matinais têm tanto poder. Elas não conjuram milagres do nada. Despertam você para os milagres já escritos no plano eterno da sua vida. Cada palavra que você pronuncia é como entrar numa corrente de ordem divina, permitindo que ela o conduza, com leveza, ao cumprimento de promessas redigidas muito antes que o medo ousasse proferir sua primeira mentira. Diga com ousadia amanhã: eu agora me alinho ao desígnio divino. O padrão da minha vida é perfeito e completo. O Espírito Infinito dirige cada passo, e todo o meu bem aparece agora em ordem divina. Enquanto essas palavras se imprimem no seu subconsciente, saiba que você está afinando cada nota do seu ser à melodia do céu. E a vida não pode deixar de tocar a canção do seu destino divino. Alma amada, tendo se alinhado ao desígnio divino, entremos agora numa aliança matinal com o Espírito, um vínculo inquebrável, um pacto sagrado renovado a cada aurora, no qual você caminha conscientemente sob o manto do favor e do domínio divinos. Uma aliança não é uma promessa fraca, nem uma esperança passageira. É uma lei vinculante entre você e o Espírito Infinito, um contrato espiritual selado em fé, declarando que cada passo seu é guiado, guardado e glorificado pelo poder divino. Quando você desperta a cada manhã e fala esta aliança em voz alta, não está apenas começando o dia. Está entrando numa parceria sagrada em que céu e terra se unem para realizar o seu bem mais elevado. Visualize-se, ao nascer do sol, de pé em solo sagrado, banhado por luz dourada. O céu reluz em matizes de promessa, como se a criação inteira ficasse em suspenso para testemunhar este momento de alinhamento santo. Você ergue o olhar aos céus e pousa a mão sobre o coração. Sinta a força silenciosa do Espírito pulsando em você, firme como o compasso do amor eterno. Ao inspirar, você absorve sabedoria divina. Ao expirar, libera toda a sombra de medo e incerteza. Amanhã se torna um templo, e dentro desse templo, você e o Espírito Infinito se encontram como um só. Agora, pronuncie esta aliança com reverência e autoridade. Espírito Infinito, eu me ergo nesta manhã em plena lembrança da minha herança divina. Eu sou um contigo e caminho em harmonia com a tua lei perfeita. Eu pacto, neste dia, pensar, falar e agir em alinhamento com a verdade divina. Eu declaro que o favor me cerca como um escudo, que a provisão flui abundantemente para mim, e que cada passo que dou é ordenado pela sabedoria celeste. Em retorno, eu confio plenamente em ti, repousando na certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem mais elevado. Sinta essas palavras assentarem na sua alma como um selo impresso em pergaminho antigo.
Esta aliança não é feita com a frágil intenção humana. É vinculada pela lei espiritual, irrevogável e eterna. Toda a força do céu a reconhece e poderes invisíveis correm para sustentá-la. Anjos tomam seus lugares ao seu lado como guardiões e guias. O caminho adiante, antes incerto, agora resplandece em iluminação divina. Florence Scovel Shinn declarou: quando o homem é fiel à sua visão, as forças invisíveis do espírito movem-se para torná-la visível. Esta aliança é o seu ato diário de fidelidade. Erguer-se a cada manhã, não como quem vacila sobre o resultado, mas como herdeiro divino que caminha num mundo já preparado para a vitória. Por meio dessa aliança, você declara que não vive mais como pedinte de bênçãos, mas como parceiro da inteligência infinita, cocriando uma vida cheia de abundância, alegria e desdobramentos miraculosos. Veja agora o poder da aliança enquanto você entra no seu dia. Cada palavra que você fala é respaldada pela autoridade do céu. Cada decisão é guiada pela intuição, aguçada pelo discernimento divino. Cada desafio que ousa aproximar-se se dissolve antes de alcançá-lo, incapaz de resistir à lei do espírito selada sobre a sua vida. Até os menores detalhes, uma reunião adiada, a gentileza de um estranho, uma mensagem que chega no momento exato, carregam a assinatura da orquestração divina. E, ao encerrar cada dia, você olhará para trás com assombro, reconhecendo as mãos invisíveis que se moveram em silêncio para moldar suas experiências numa obra-prima de graça. A aliança que você pronunciou de manhã ecoará por todas as horas, lembrando-o de que você nunca está só, nunca sem direção, nunca fora do círculo da provisão divina. Amado, faça isso a cada manhã. Erga-se, entre no templo da aurora e fale esta aliança santa com fé inabalável. Que seja seu primeiro pensamento, seu primeiro respiro, sua primeira palavra ao universo. E saiba, quando o céu ouve tal aliança, ele não demora, não hesita, move-se de imediato, dobrando toda a vida para sustentar a promessa selada entre você e o Espírito Infinito. Caminhe como quem está sob contrato divino e veja os milagres se desenrolarem, não como exceções, mas como expressão natural da sua parceria inquebrantável com Deus. Alma amada, ao nos aproximarmos da conclusão deste ensinamento sagrado, é hora de erguer-se por completo em seu domínio espiritual e tomar o manto de poder que o aguardou o tempo todo. Tudo o que você ouviu, a lei da palavra falada, a revelação do favor divino, a libertação da impotência, o alinhamento com o desígnio divino e a aliança sagrada da manhã, preparou você para este momento de empoderamento final. É aqui que você sai da velha história da hesitação e entra na realidade viva da autoridade espiritual, onde você já não questiona se o céu o ouve, porque sabe que as forças do espírito se movem no instante em que a sua palavra é emitida. Ponha-se de pé agora no templo da sua própria alma. Sinta a energia erguendo-se em você como um fogo santo impossível de apagar. Esse fogo é o Cristo em você, a presença indestrutível do Espírito Infinito que não conhece derrota, nem demora, nem falta. Você não é um ser frágil, jogado pelas circunstâncias. Você é o comandante divino do seu destino, um co-criador vivo com Deus, um vaso de luz enviado para demonstrar a lei de abundância e harmonia na terra. A cada manhã em que desperta, você segura nas mãos o cetro do domínio espiritual. Esse cetro é a sua palavra, e quando pronunciada em fé, é mais poderosa do que exércitos, mais decisiva do que o acaso, mais duradoura do que o próprio tempo. Florence Scovel Shinn declarou: o jogo da vida é um jogo de bumerangues. Os pensamentos, atos e palavras do homem retornam a ele cedo ou tarde com espantosa exatidão. A partir deste momento, você falará apenas palavras que criam vida, palavras que convocam a vitória, palavras que dobram cada hora do seu dia ao alinhamento com a perfeição divina. Proclame comigo agora, amado, com toda a força da sua autoridade espiritual.
Eu coloco o meu dia em ordem e favor divinos. Agora, o Espírito Infinito vai adiante de mim, preparando o caminho. Nenhum poder se opõe a mim, pois estou cercado por um escudo de proteção celestial. Eu caminho em abundância. Eu me movo em alegria. Eu irradio luz e atraio apenas o que pertence ao meu bem mais elevado. Eu sou destemido. Eu sou fiel. Eu sou triunfante, pois Deus em mim é vitorioso em todas as coisas. Que essas palavras ecoem em cada canto do seu ser. Veja-as gravadas em letras douradas no céu da sua consciência. Saiba que, ao dizê-las a cada manhã, a vida não pode fazer outra coisa senão obedecer. Portas se abrirão, rios de provisão correrão na sua direção, oportunidades aparecerão em tempo perfeito. Até os obstáculos que pareciam inamovíveis ruirão como paredes de areia diante da maré da lei divina, movendo-se por meio do seu decreto. Este é o seu chamado à ação. Erga-se a cada dia, não como quem espera, mas como quem sabe. Não deixe que uma única aurora passe sem que você fale a sua autoridade no silêncio. Antes de tocar no telefone, antes de repassar os problemas de ontem, entre no templo da luz matinal e emita o seu decreto. Fale às montanhas do medo e veja-as moverem-se. Fale aos rios de bênçãos e veja-os fluírem. Fale a cada hora à frente e veja-a dobrar-se para servir ao seu destino mais elevado. Você já não caminha como quem implora por favor. Caminha como quem carrega o favor como sua herança divina. Já não tropeça na incerteza. Move-se no ritmo perfeito do Espírito Infinito. Já não vive como vítima do destino. Você é um vitorioso da lei divina, coroado de glória e vestido de majestade, ao comandar as suas manhãs e, por meio delas, comandar toda a vida. Amado, ouça esta verdade final. A palavra que você fala pela manhã é a centelha que acende o fogo do destino. Fale-a com convicção. Fale-a com amor. Fale-a como rei, como rainha, como herdeiro divino da inteligência infinita. E ao fazê-lo, o céu se erguerá para encontrar a sua fé. A terra se curvará ao seu decreto. E cada dia da sua vida se desdobrará como um testemunho vivo do poder irresistível da palavra falada. Alma amada, entremos agora no silêncio e selaremos este ensinamento sagrado com uma oração final em palavra falada, não como ritual, não como esperança, mas como um comando santo, uma declaração enviada ao invisível com a plena autoridade do Espírito. Você não fala a um Deus distante, mas à presença infinita que vive em você, ao seu redor e como você. Esta oração é a chama sagrada que acende o altar da sua manhã, a nota final que põe toda a orquestração do céu em movimento. Deixe-a fluir dos seus lábios como uma oferta de ouro, um óleo perfumado de verdade, um decreto inabalável de que a vida se dobra agora, neste dia, a seu favor. Feche os olhos. Respire lenta e firmemente e deixe o coração expandir-se. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repouse sobre sua mente, seu corpo, seu lar. Que a torrente dos pensamentos sossegue. Pois você não é mais um buscador. Você é um proclamador da verdade. Agora, você é a voz da lei divina, o escriba do seu destino, o profeta do seu próprio bem que se revela. Reze comigo, palavra por palavra, desde o templo eterno da sua alma. Espírito infinito, neste dia eu me ergo em sagrada lembrança de quem eu sou. Eu sou um com o poder divino, um com a sabedoria divina, um com o favor divino. Dou graças porque cada hora deste dia está vestida de luz e ordenada pelo amor. Declaro que meus passos são guiados, minhas mãos são abençoadas, minhas palavras são ungidas e o meu caminho é pavimentado em paz e prosperidade. Eu não caminho só. A plena força do céu vai adiante de mim. Deixe o seu espírito inclinar-se ainda mais ao confiar. Libere toda a resistência. Sinta os portões do céu abrirem-se amplos enquanto continua.
Eu cancelo toda crença falsa proferida sobre mim. Eu apago toda imagem mental de falta, medo, luta ou demora. Elas são impotentes. Elas são nada. Eu falo agora a verdade que me liberta. Eu sou um ímã para tudo o que é meu por direito divino. Eu vivo no transbordar da bondade. Eu recebo por canais esperados e inesperados. Eu prospero sem penar. Eu venço sem medo. Eu me ergo sem resistência, pois estou alinhado ao ritmo da lei divina. Respire profundamente, enquanto essas palavras criam raízes. Imagine-as envolvendo o seu dia como fios dourados num manto de poder. Eu perdoo o passado. Eu abençoo o presente. Eu reivindico o futuro. Eu ando em tempo divino, sabedoria divina, ordem divina. Cada encontro hoje é santo. Cada ação hoje é próspera. Cada palavra hoje dá vida. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Sinta-se agora erguendo-se, a coluna alonga, o coração se enternece, a alma resplandece como o sol ao meio-dia. Obrigado, Espírito Infinito, porque já está feito. Obrigado porque a vida agora se dobra a meu favor. Obrigado porque este dia é abençoado, ungido e transborda da evidência do amor divino. Eu chamo este dia de bom. Eu chamo este dia de rico. Eu chamo este dia de pacífico, poderoso e perfeito em todos os aspectos. Eu sigo adiante com alegria, com ousadia e com a certeza de que o meu bem não pode ser adiado, negado ou diminuído. Ele é meu, agora e para sempre. Faça uma pausa no silêncio. Deixe a oração ecoar. Que ela se propague por todas as camadas do seu ser. Você agora é a vibração do sucesso divino. Você agora é a expressão da autoridade espiritual. Você agora é a palavra viva do favor feito carne. Ao abrir os olhos e começar o seu dia, lembre-se, esta oração não ficou para trás. Ela caminha com você, adiante de você e através de você. Proclame-a quantas vezes for preciso. Que ela seja o cajado na sua mão, o fogo no seu coração, a bússola das suas decisões. Com esta palavra falada, a vida não pode deixar de se rearranjar a seu favor. Com esta oração, o dia está selado. A aliança está ativa. A promessa está mantida. Nesta manhã, a sua vida se dobra. Nesta manhã, a palavra foi enviada. Levantam-se todas as manhãs perguntando-se se a vida os favorecerá ou os abandonará, sem perceber que já são parte de uma obra maior, além da compreensão. As declarações matinais são o modo de você assumir conscientemente o seu lugar nessa obra-prima, permitindo que a inteligência infinita o reenrede no padrão perfeito destinado apenas a você. Nesta manhã, o transbordar divino começou, e assim é. Amém.